Já estamos aqui para iniciar mais um webinar ECAHAL junto à L-Spot com informações relevantes e interessantes para o nosso mercado de Wi-Fi, para falar da melhor ferramenta de site survey do mundo. Vamos aguardar um pouquinho mais, 2 minutinhos, para que outras pessoas cheguem e possam se comunicar conosco, possam pegar a apresentação desde o início, ok? Bom dia, pessoal. 10h05 agora, temos aí 5 minutinhos para que outras pessoas pudessem chegar ao nosso webinar. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Leandro Ribeiro, sócio-diretor da L-Spot. Estamos aqui hoje com o nosso time, Wellington, Fábio e Jéssica, e também com José Cardenas, engenheiro da ECAHAL. Hoje nós iremos iniciar mais um webinar com ótimas informações sobre o ECAHAL. Nosso tema é otimização de redes Wi-Fi para o setor de indústrias e manufatura. Esperamos que possam aproveitar bem nossas informações. Esse nosso webinar está sendo gravado e depois vocês conseguirão assistir novamente, caso queiram. Antes de iniciar tecnicamente, vamos falar um pouquinho aqui da L-Spot. A L-Spot é uma empresa de distribuição e revenda de software, como alguns já conhecem. Estamos no mercado há mais de 12 anos. Trabalhamos com diversas marcas e somos hoje o distribuidor e representante oficial da ECAHAL no Brasil. Temos um time preparado para atendê-los, temos uma equipe técnica que também pode ajudar no dia a dia, nas informações necessárias para vocês, referente ao software ECAHAL. Estamos aqui disponível para atendê-los a qualquer momento. Bom, vamos direto ao ponto, ao nosso objetivo, aprender mais sobre o ECAHAL. Queria dar bom dia ao José. José, seja bem-vindo e vamos iniciar o nosso webinar. Ok, muito obrigado para o time de L-Spot. Obrigado pela oportunidade de conversar, de falar com você sobre os produtos da UCLA, especificamente da parte do ECAHAL. Nós vamos dar começo. Eu estou compartilhando minha tela. Qualquer pergunta que vocês tenham sobre a solução ou sobre o que a gente está falando, você pode fazer direito no chat do Teams e alguém vai dar resposta, ou ao final da apresentação a gente vai tomar uns minutos para dar resposta àquelas perguntas que fiquem ainda ativas. Bem lembrado, José. Poderia só comentar, antes de iniciar aí as informações, que teremos também um concurso do Kahoot ao final da nossa apresentação, com algumas perguntas para que as pessoas possam participar e concorrer a 3 prêmios conosco. Então, fiquem até o final, que teremos mais informações a seguir. Sim, e os prêmios são maravilhosos. São 3 cursos, 1 presenciais e 2 em vídeo.
e que o custo é bem grande. Então, se você fica atento, tudo que a gente vai falar aqui vai ganhar o Kahoot e vai ganhar o treinamento. Obrigado por Perfeito. lembrar ali. Vamos em Ok. frente. Sim, então falando da UCLA, nós somos parte da UCLA, no time da UCLA, no time de engenharia, trabalhamos nos produtos que você pode olhar aqui, desde a parte do speed test, que é a parte de crowdsource, de informação relevante, a disponibilidade de rede, cobertura de rede, da parte do EKHAL, que é a parte de desenho e optimização de redes Wi-Fi, a parte de Down Detector, que é a parte de monitoração, a gente já mais de a monitoração do sentimento dos usuários, de como os usuários veem as falhas, e a parte de Root Metrics, que não fica na região, mas é um produto muito importante na Canadá, Estados Unidos e na Europa, onde a gente faz monitoração das redes móveis. E se você é a parte de ter algum interesse na parte de Carral, tem interesse na parte do Speed Test Down Detector, pode contactar o time da Expo, pode contactar nós direito. Então, o que vamos a falar hoje? Vamos a falar de quais são os desafios da implementação do Wi-Fi na indústria, sim? A gente vai falar de a parte industrial, mas também temos um bônus track que vai falar de a parte do varejos, sim? A gente vai começar com a parte do varejos. Então, o que acontece nos ambientes do varejo? A gente tem uns desafios que são únicos de como é o despliegue da rede Wi-Fi. Então, vai começar porque tem ambientes físicos complexos, não todos os varejos, não todas as lojas são o mesmo, sim. A gente tem a digitalização das operações, a gente tem que poder suportar equipamentos para suportar os pagos com cartão de crédito, laranjinha e coisas a mais, sim? E qualquer falha disso vai ser uma perda de dinheiro que não pode ser suportado nesses ambientes. A gente tem que suportar dispositivos legacy, de novo, a caixa de leitora do cartão de crédito, a leitora de códigos de barras, são dispositivos que sempre têm que ser suportados, sim? Tem mudanças dos tamanhos dos varejos, dos armazéns, então os ambientes de RF são dinâmicos, mudam de um dia para outro, em cenários como os shopping malls e coisas parecidas, a gente vai ter congestionamento de RF. Por quê? Porque a gente vai ter uma loja e de frente ao lado vai ter outra loja de outra companhia que está gerando interferência direta para a gente. A gente tem a parte de digitalização da experiência do cliente, aquele negócio de designar para ter pontos cada vez que faz uma compra e coisas como isso tem que ser suportadas porque parte da experiência do cliente. E também o gerenciamento da rede na escala. Quando tem um monte de varelhos, o tamanho do time de TI que dá suporte para isso sempre é pequeno. Se tem um ou 10, a verdade é que quase sempre é o mesmo tamanho do time de TI. Então, vamos olhar em detalhe cada um deles. Então, o que acontece com a combinação de orçamentos físicos que temos na parte do varelhos? Sim, a parte dos varelhos combinamentos como lojas muito grandes, alta densidade, sim, podemos pensar em modelos de atacadistas para isso, sim, mas também vai ter armazéns, onde a gente vai ter todas as coisas que vai encaminhar para os varejos, e também na parte corporativa. Cada uma delas vai ter uns requerimentos a partir do Wi-Fi diferentes. Sim, e também vai materiais diferentes. Se você olha no armazém, vai ter um monte de aço para isso, vai ter muito vidro na parte corporativa, sim? E esse tipo de diferentes materiais, sim, que a gente vai ter, vai gerar diversas interferências que vai afetar o desenho e a qualidade da rede. Também, especialmente nos armazéns, as praterias, os produtos que ficam nas praterias, vai gerar lagoas de conexão, vai gerar interferência e vamos ter espaços onde a conexão não vai ser o que a gente precisa. E o que a gente falou, o time que vai ser a gerência de todos esses ambientes sempre é o time pequeno. Então, ele precisa ter espaço suficiente para desenvolver de novos projetos,
mais que para atingir a parte de operações. Então, ter uma ferramenta como Ekahau vai ajudar para fazer um melhor desenho, um melhor troubleshooting, que tudo seja mais rápido. A ideia é que o time do TI possa fazer os projetos novos com mais tempo que o tempo que vai gastar em fazer troubleshooting. Lembrem, se tem alguma pergunta a mais, pode fazer no chat. Então, estamos falando da digitalização das operações. Agora, a gente cada vez tem a mais dispositivos do Wi-Fi. Se você vai olhar hoje, eu acho que só uma de 10 lojas vai ter um dispositivo cableado com um cabo conectado na rede Ethernet. Então, a rede Wi-Fi genera uma dependência da conectividade para os equipamentos. Então, as caixas, os equipos de comunicações, os scanners precisam de uma conexão constante, porque se essa conexão não fica pronta, não está bom, a gente vai perder dinheiro. E isso é o mais importante em uma loja, não? Que a transação finalize. Então, a gente sempre tem que garantir que a conectividade seja confiável, que tenha redundância. E, por exemplo, na parte do Access Point, garantir um bom roaming, garantir que a cobertura secundária possa garantir que, no caso de falha de um Access Point, o outro possa cobrir de maior maneira um espaço, para causar que a redundância, a conectividade, a confiabilidade de uma loja se mantenha muito alta. O suporte de dispositivos legacy que a gente falou, a gente pode ter tecnologias muito novas, câmeras muito novas, leitores muito novos, caixas muito novas, mas também tem uma dependência dos dispositivos legacy. E aquele, como os leitores de barras, os códigos de barras, são um bom exemplo. Sim? Os equipamentos mais antigos, como aqueles scanners, têm capacidades de Wi-Fi limitadas, vêm dos 4, têm limitações na parte de autenticação, mas nenhuma loja vai mudar eles. Eles estão funcionando e a gente tem que garantir que, se você faz uma migração para Wi-Fi 7, ainda tem que garantir uma rede para que aqueles dispositivos possam funcionar. Sim? E a rede tem que considerar que, se você vai fazer uma migração, uma implementação, sempre tem que garantir suportar esses dispositivos, sim? Porque os menos capazes são os mais importantes. Em alguns casos, você tem que fazer o desenho da sua rede baixado naquele dispositivo de menor capacidade, que tem que ser suportado. Então, falando dos ambientes RF dinâmicos, a gente vai ter, na parte do armazém, cenários onde o ambiente de RF muda, porque o estoque muda. Não é o mesmo ter as baterias cheias de estoque que ter, não sei, ao final de um mês, menos cobertura. Então, ao princípio, se você faz o desenho ao final do mês, quando tem poucas estoque no armazém, a medição pode dar errada, porque ele não está considerando um cenário cheio de todos os tipos de interferência que a gente pode ter, sim? Nas lojas, as lojas frequentemente mudam as praterias, mudam o layout de onde a gente vai ter a parte de vendas, a parte das caixas, e tudo isso vai mudar as coberturas e as interferências. Então, também, as lojas estão adicionando novos sistemas, podem adicionar novos sistemas de monitoração por câmaras, novos sensores de IoT, novos sensores de fogo, sim? Então, originalmente, a rede não foi projetada para isso, mas a rede tem que absorver essas coisas. Por isso, o uso de ferramentas como o Scikit-2 e fazer site surveys constantes, cenários como isso, vai garantir uma correta operação da solução. Sim, a parte de multi-tenant, sim, em shopping malls, a gente vai enfrentar que todas as lojas têm suas próprias redes Wi-Fi, seus próprios equipamentos, e isso vai causar interferência com o canal. Sim, então, como sempre, uma rede, estamos falando de um cenário de frequências abertas, uma rede vai interferir a outra, sim? Então, o RRM, o Radio Resource Management, vai causar um loop, porque
sempre vai tentar solventar o problema para cada um dos cenários dos access points. E quando você vai olhar, todas as lojas têm o mesmo problema, todas as lojas tratam de fazer o mesmo, vai ter interferência nas mesmas frequências, vai ocupar as mesmas bandas, então, estar fazendo uma medição constante de quais bandas ficam mais livres e coisas assim, vai ajudar a alcançar o melhor desempenho. Se não, sempre vamos ter um problema de desempenho naquelas redes. É a parte da experiência do cliente, não? Agora não, faz, a verdade, muito tempo, os varejistas têm que trazer a fidelização do cliente, não? Então, para isso, tem ferramentas como aplicativos de fidelidade, cupons digitais. E para poder ter acesso disso, geralmente os clientes precisam do acesso do Wi-Fi. Então, o acesso do Wi-Fi para visitantes, o guest Wi-Fi, é muito importante. Muitas daquelas são cenários muito grandes, então a cobertura celular no final da loja não tem, mas se você tem uma cobertura Wi-Fi importante para visitantes, vai poder garantir que os clientes possam ter acesso àquele tipo de cenários, aquele tipo de ferramentas, sim? E serviços modernos como compra online e retira na loja, BOPs, Buy Online Pick up in Site, eh, tem que garantir uma cobertura perfeita para as transações. Você tem que garantir que a pessoa possa fazer a compra, mas também que o time que vai entregar a compra tenha cobertura para poder signar quando o cliente recebe a compra. Então, ter uma cobertura completa em toda a cadeia a parte do varejo é muito importante. E aqui, de novo, as ferramentas nossas vai garantir que você faça desde um desenho preditivo bom para o despliegue de novos varejos ou os câmbios e a constante uso das ferramentas de site survey e optimização vai garantir que você tenha uma experiência perfeita para as pessoas da companhia e também para as pessoas, os clientes finais. E, de novo, a gente tem um gerenciamento na escala, não? A gente tem que dar uma experiência do Wi-Fi, onde a solução rápida dos problemas em centenas de lojas é muito difícil. Por quê? Porque geralmente tem uma equipe central, é responsável e não tem pessoas em cada uma das lojas. Então, as pessoas têm que fazer um equilíbrio, um planejamento para poder ter tempo para atingir os problemas urgentes, mas também visibilidade, ferramentas claras que possam ajudar para tomar decisões rápidas nos locais. E ali, de novo, as ferramentas nos vão ajudar para que você reduzca o tempo que vai tomar em resolver problemas e tenha mais tempo em criar novas coisas ou atender os requerimentos do negócio. Agora, a gente vai falar de orçamentos de armazenagem e infraestrutura. Aqui, aunque compartem muitas coisas como os varelhos, aqui temos umas coisas um pouco diferentes. A parte de conectividade, mobilidade realmente saúde, missão crítica. Sempre precisamos ter conectividade. E cada vez mais na parte de manufatura temos maior digitalização dos serviços, das máquinas, dos processos. Então, precisamos de uma rede aprimorada que seja bulletproof, que tenha 100% disponível, que garantisse uma operação sem riscos. E temos também desenvolvimentos físicos desafiadores, com máquinas que vão causar um monte de interferência, um monte de ruído, e temos dispositivos únicos. Não vamos atingir o dispositivo móvel do usuário final, vamos ter um monte de dispositivos e máquinas novas que precisam de conectividade. Então, falando da conectividade, a mobilidade e a missão crítica. Os robôs, as máquinas precisam de ter uma conexão estável para não ficar paralisada na operação. Se uma cadeia de produção fica paralisada, vai afetar toda a produção de uma fábrica. Sim? Então, a ideia é garantir que a conectividade do Wi-Fi tenha cobertura estável em todos os lugares. Sim? Os novos dispositivos, scanners, tablets, precisam de uma conectividade Wi-Fi para registrar cada movimentação de cada um dos equipamentos, sim? E para garantir que todo o sistema de gerenciamento esteja
é, automatizado corretamente, que toda a informação chegue em tempo reais aos pontos que vai tomar a decisão do seguinte passo dentro da cadeia de produção. Os carros automatizados, os robôs, os sensores de segurança necessitam uma resposta rápida para saber onde ficam ubicados a posição, para evitar colisões entre eles, erros de produção. Então, de novo, ali ter uma Wi-Fi com uma velocidade constante, com uma cobertura constante, precisa é das coisas mais importantes. E aos trabalhadores que vão com dispositivos mais com tabletas, sim, com scanners portáteis, têm que caminhar por espaços muito longos para poder tomar medições. Então, em todos esses espaços, eles precisam ter sinal, não perder a sinal. Então, aí, de novo, temos que garantir um bom desenho e uma boa medição da rede Wi-Fi. Agora, a digitalização exige um desempenho aprimorado da rede, não? Então, a produção moderna utiliza robôs, sistemas de AI, que precisam de uma conectividade Wi-Fi confiável. E os robôs precisam de uma velocidade ultra alta e baixa latência para poder ter a conectividade como centro de controle, e a única maneira de garantir isso é ter uma rede Wi-Fi que seja estável. E temos um monte de dados de vídeo e monitoração gerados constantemente, que precisam ser analisados por o time central ou por o dashboard central. Então, ali, o que a gente precisa garantir um alto throughput no Wi-Fi para que a gente não perda dados e tome decisões errôneas. Então, a gente tem que garantir que o Wi-Fi possa ir de a mano, seguir a velocidade, a quantidade de dados que temos na parte do armazém, que temos na parte da rede. Também temos ambientes físicos aqui, vamos ter praterias, sim, vamos ter tetos altos que vai dificultar que as sinais vai alcançar a ubicação dos dispositivos que ficam no chão. Lembrem que se a gente vai colocar um AP no teto, também tem que garantir aqui que a gente possa medir como scanner os dispositivos que estão no chão. Aqui, geralmente, o que a gente vai recomendar é colocar access point nas paredes com antenas omnidirecionais para cobrir cada um dos espaços das avenidas, dos armazéns, sim? Os racks metálicos, as máquinas, as estruturas de concreto vai absorver e atenuar a señal. Então, ele pode gerar coberturas imprevisíveis e também os toques do armazém vai absorver ou não a quantidade da rede Wi-Fi, não? Também o calor e a vibração pode aumentar os chances de falha nos pontos de acesso. Vai precisar de mais manutenção, vai precisar de estar olhando cada certo tempo o status, a cobertura, incluso a parte física dos equipamentos para poder garantir que não tenham falhas, antecipar as falhas que a gente pode ter. Também o alto nível de ruído, as máquinas pesadas, a máquina de soldagem, a parte de iluminação LED e os sensores de IoT criando um monte de interferência eletromagnética que vai afetar a frequência do Wi-Fi. Daqui a pouco a gente vai ver 3 cenários, 3 exemplos reais de como eles vão gerar esse tipo de interferência. Então, aquele nível de sinal vai ocupar as bandas que a gente precisa e vai causar que a comunicação dos pontos de acesso para os usuários finais seja mais lenta e vai afetar o desempenho em geral de toda a rede. Você não vai poder obter a capacidade final para que você desenhou, se não vai tomar em consideração as frequências que ficam interferidas. E num cenário como este, é muito difícil mudar a fonte da interferência. O que você tem que fazer é tirar as frequências onde fica a interferência e usar outras. E temos um monte de dispositivos únicos para a parte do armazém. De novo, os scanners são um reto em qualquer implementação. Tem baixa capacidade de roaming. Então, eles não têm uma antena muito grande, vai ter um offset maior a 10 dB. Então, você tem que garantir em alguns cenários fazer desenhos dedicados para esse tipo de dispositivo. Em cenários como estes, lembre fazer um desenho para cobrir o dispositivo com menor capacidade, vai ser a melhor opção, sim? Por exemplo, os computadores em piladeiras e rovos têm requisitos de conexão de roaming
muito exigentes, não? Porque precisam de uma conexão de baixa latência para não perder dados, sim? E ter espaços muito abertos pode causar o problema de que o cliente fique pegado de um AP, um cliente persistente de um AP. Então, pode ser que o cliente, além que tenha um access point com uma boa señal, não faça o roaming desde um dispositivo e vai ter uma conexão que pode ter tarde de pacotes porque ele não faz um roaming correto para um dispositivo mais próximo. Então, ali, ferramentas como a parte do Analyzer vai permitir fazer troubleshooting e olhar como estão as capacidades de roaming para um dispositivo ou para outro. Então, que produtos a gente tem que vos ajudar para você? Então, a gente, de entrada, tem um produto que é um Product Suite, onde tem um software, um hardware e uma assinatura. A parte do software é um software que pode ser instalado na dois dispositivos, dois laptops, é uma licença perpétua, você só pode usar um no mesmo tempo, na concorrência de uma, mas você precisa da assinatura para ter acesso às atualizações dos últimos modelos de AP. A gente encaminha na atualização com os detalhes do lançamento dos últimos modelos de APs que faça qualquer fabricante. Acesso à parte do suporte técnico, acesso a novas integrações do dashboard e correção de bugs. Temos o hardware do Sidekick 2, daqui a pouco a gente vai falar dele. É nossa ferramenta de medição. Ele também é um investimento one-time, sempre vai ficar com você. E temos a assinatura, que dá acesso à parte das atualizações, mas também às ferramentas que trabalham da parte do apps para a parte de interação com a parte do Sidekick 2, mas também acesso na parte cloud, para ter acesso ao desenhos online, a optimização, que é muito importante quando você faz um site survey. A gente vai fazer as recomendações de que mudar em sua rede, sim? Integrações com speed test, você pode fazer, compartilhar projetos entre pessoas que tenham a mesma licença. E também agora a gente tem um modelo SaaS, as Services, onde a gente tomou as funcionalidades de assinatura e dividiu em função de o rol que o engenheiro tem na companhia. Se o engenheiro só faz a parte do desenho, leitura de o site service, só está ficando em o headquarters fazendo desenhos, ele precisaria de carro plan. Se ele está no campo, no site, no armazém, no varejo, fazendo medições, fazendo troubleshooting, ele precisaria de a Measure Pro, mas sempre vai precisar do carro Sidekick 2, que sigue sendo uma venda one time. Mas se ele precisa das duas coisas, fazer desenho e fazer medição, vai ter o Software Strip, que vai ter a parte do Carral Plan e a parte do Measure Pro. A ideia é que você pode comparar a partir do Carral Plan, Measure Pro, Software Suite, com licenças de 1 ou 3 anos, dependendo do projeto ou da necessidade que você tinha. Voltando a falar das opções. A gente fez uma integração, lembrando que a gente faz o grupo da Ookla, então trouxe dentro da parte de survey a ferramenta do Speed Test. Qual a ideia? Quando a gente faz um survey, a gente também pode acrescentar dentro das medições a parte de desempenho de velocidade, vai olhar a subida, a descida do tráfego, a partir do pin e jitter, sim? Então, você não precisa fazer duas medições, pode fazer uma medição e pode ir fazendo as medições de speed test no mesmo momento. Assim, você vai ter os dados completos do survey. E assim, vai poder fazer uma correlação da parte do RF com os resultados da prova de velocidade, onde a gente vai encontrar coisas como esta, não? Se a gente vai fazer o teste, tem o ícone ali na aba do speed test, ele vai fazer os dados e vai colar aquela informação como uma nota dentro do site survey, e você depois vai poder olhar aquela informação. E que vai ajudar isso, sim? Então, a gente vai poder identificar problemas em cenários onde você espera uma velocidade no site e não vai lograr, sim? Algo como isso, sim? A gente tem a diminuição da velocidade quase por 100 megas de um ponto para outro.
Então, a gente vai poder identificar quais os access points mais perto, onde foi feita a medição, a ubicação dela, e vai poder olhar cenários como este, sim? A gente está chegando à velocidade esperada em uma parte da rede, mas em outra tem a metade disso. E depois a gente vai poder trabalhar em encontrar pontos como este, cenários como este. O problema ao final é que a porta do switch de onde ficava conectado ao access point era de 100 megas ou tinha um rate limit associado a 100 megas, ou que o cabo estava gerando CRCs, ou que o mesmo cabo não era da categoria que a gente achava, e diminuía a velocidade com a que estava negociando o access point como switch. Então, ali o que a gente faz é uma identificação do problema e faz a mudança para não ter problemas durante a operação. Sim? Lembrem que nossas ferramentas vão permitir coisas como esta. Se você tem um dispositivo de Apple Pro, seja um iPad ou um iPhone, você pode usar a opção de JOS Go, onde você vai poder fazer um survey, ele vai poder dibujar as paredes, que ele vai detectar usando ele vai usar os sensores que ele tem de realidade aumentada e de AR para criar um plano baixo. Ele vai dibujar as paredes, mas também vai tomar os dados da parte do Wi-Fi. Também lembre que você pode compartilhar o trabalho de fazer medições. Se você tem que fazer uma medição em um prédio de 10 andares, você pode tomar, não sei, 10 dias fazendo cada um dos andares, ou muito mais tempo, ou um shopping mall, mas você também pode dividir a captura dos dados dentro do mesmo plano de diferentes pessoas com Sidekick e a ferramenta de survey. A ideia é que depois disso, a gente vai ter umas medições, como dos cores, é a medição feita por uma pessoa diferente, sim? Então, ali você vai ahorrar tempo em centros muito grandes, em lojas muito grandes, prédios muito grandes, o tempo que vai tomar para fazer o survey. E dali você vai poder depois usar a ferramenta do Inspect para olhar a caminhada que você deu, olhar quais são os access points que foram detectados, olhar a distribuição na radiofrequência. Lembre quando você faz sensor de também captura os seriais e os access points. Se você quer exportar essa informação para o dashboard, pode fazer um zero touch, não tem que escrever cada um dos e a ubicação dos access points dentro do dashboard, por exemplo, da Meraki, da Rucus, da Extreme, como alguns exemplos. Você pode exportar aquela informação direito e vai ser integrado direito no dashboard daqueles fabricantes. Também a gente vai poder olhar a parte de cobertura primária depois de fazer um cenário como isso e a cobertura secundária. Eu falo sempre, a cobertura secundária, a gente sempre faz desenhos muito bons de cobertura primária, todo mundo faz. Mas a gente não tem em conta duas coisas, a cobertura secundária, que é muito importante para o negócio da roaming, sim? Como o cliente vai ir de um lugar para outro e garantir que não vai perder a conexão. Se ele vai caminhar por um prédio, que não perda a conexão. E o outro, que acontece se um access point cai ou falha. O outro access point vai poder dar serviço mientras a gente faz o RMA ou trouxe um novo. É também importante garantir isso, sim? Porque afinal, quem vai ficar com problema é o usuário finais. E também, lembre, um exemplo aqui, ter a parte da detecção de a parte de interferência. A gente vai falar um pouco, daqui a pouco disso, mas sempre a gente vai poder detectar as interferências cada vez que faz um site survey. Então, a gente também integrou desde a parte do analyzer e a parte do speed test. Qual é a ideia? Agora a gente vai saber, quando faz um teste de velocidade, o consumo do tempo de aire. Então, vai poder saber quantos slots ficam disponíveis desde a parte do AP. E vai poder saber, por exemplo, se o access point fica saturado e você não chega à velocidade que espera, pode ser que tenha algum problema com o access point ou que a frequência fica utilizada por um monte mais de access points e não tem espaço suficiente para fazer a transmissão. Mas também
vai poder detectar cenários onde você tem um monte de espaço de transmissão no access point e não chega à velocidade que espera no site onde foi feita a medição. Ali, o que você tem que olhar é a outras partes da rede, a outra parte do cadeia de transmissão. O cabo, o switch, os rate limits, o firewall tem o throughput necessário para manejar aquele tráfego e o mesmo link de o internet, o SD-WAN. Então, aqui a gente tem uma ferramenta onde com o analyzer e a integração com o speed test pode fazer um teste rápido para focar onde a gente vai fazer a revisão do problema. Temos uma nova funcionalidade que é a análise do cliente. Ache o usuário que sempre tem problemas e você pode fazer o que você quer, mudar os canais, as frequências, todos os features dentro do dashboard de um access point e o usuário sempre tem problema. O que a gente faz agora, a gente disponibilizou uma opção onde você trouxe o dispositivo perto do Sidekick e o dispositivo pode ser um laptop, pode ser um telefone, pode ser qualquer dispositivo que tenha uma tarjeta do Wi-Fi. Quando a gente faz isso, a gente detecta como ele está negociando a conexão com seu access point. E a gente vai marcar quais são as melhoras que pode ter, que é o que está falhando nele. Assim você vai poder olhar desde o ponto de vista do dispositivo, que é o que pode estar falhando. Mas também tem funcionalidades em outros cenários, sim? Lembra que a gente detectou o dispositivo e vai poder olhar, ele vai marcar em vermelho, por exemplo, coisas que estão gerando muito problema, em verde as que estão bom, sim? E fazer as recomendações. Mas também ele vai detectar todos os access points perto do Sidekick, perdão, todos os dispositivos com tarjeta Wi-Fi. Então, isso dá uma opção em cenários de segurança, fale do presídio, zonas militares, zonas de R&D, não sei, falemos de reuniões muito importantes em uma empresa, onde a gente tem que garantir que a gente não tenha dispositivos móveis perto, onde vai ser tomada a decisão, ou perto da zona segura. Então, a gente pode ligar o Clean Analysis e vai detectar todos os dispositivos. Ou lembra de novo os leitores de códigos de barras. Vocês fazem um desenho maravilhoso no armazém, instalaram 100 access point Wi-Fi 7, tudo é maravilhoso, os testes de velocidade dão perto de 1 giga, tudo o melhor desde a parte de Wi-Fi. E o cliente chega com você com uma caixa cheia de leitores de códigos de barras, comprados nos anos 2000, sem nome, sem vendor, sem datasheet, sem nada. Como você vai saber que vai configurar para eles? Ligue uma, trouxe perto do Sidekick, ele vai ler as características do dispositivo e você vai poder criar uma rede com as características para aqueles dispositivos. Lembre, o dispositivo menos capaz é o dispositivo que a gente tem que garantir melhor conectividade ou fazer o desenho. Também a gente tem esse negócio do captura do pacote, é uma solução que já fica conosco bastante tempo, mas a ideia é que você possa fazer a captura, aquele negócio de quando você tem um access point e não liga para os beacons, sim? O access point tem os beacons, os usuários não detectam, ou temos problemas de algum canal em particular. Você pode usar nossa ferramenta de captura de pacotes, onde você vai poder escolher a banda e vai poder escolher os canais dentro da banda e fazer a captura, obter um pickup, e você vai poder olhar direito a ele no WarChat ou encaminhar para os times do suporte do fabricante do equipamento. Tá falando de novo da parte do Sidekick. Sidekick é nossa ferramenta, a única ferramenta no mercado que vem com um analisador de espectro. É um analisador de espectro com muita resolução, dá muitos detalhes de o que a gente vai capturar. Vem com 4 rádios, 9 antenas, a única ferramenta no mercado que tem isso. Bem como um equipamento equipado com uma bateria que vai durar para fazer medições entre 6 a 8 horas, mas dá uma carga de 1 hora de carga, como o cabo de carregamento rápido do USB-C, dá para 4 horas de uso, sim? E aqui falando de interferências, não?
a Ekahau, quando a gente faz um site survey, ele vai detectar a interferência e ele vai posicionar no plano onde a gente está fazendo a caminhada. E depois, se a gente olha em tempo reais, ou se a gente vai olhar depois com uma parte do spec, vai poder olhar qual é a interferência, em que banda, ou se a gente genera um reporte disso, ou a partir do Optimizer, ele vai dar os detalhes de onde fica a interferência e qual pode ser, quais são os access points afetados, qual é a banda afetada, sim? Então, porque o mais importante de interferências que causam interrupções em dispositivos de Wi-Fi. E pode culpar toda a banda, pode causar que não possam comunicar os dispositivos entre si. E lembrem, em um cenário de um armazém, se eu tenho uma interferência, eu não posso encaminhar as informações à parte central e vou quebrar toda a cadeia de produção. Sim? Então, aqui, se você olha, temos um monte de interferências. A gente já vai olhar algumas porque quais podem ser. Então, a gente que pode fazer quando tem uma interferência? Pesquisar o equipamento que está gerando interferência e mudar os canais que ele está usando? Pode ser, mas eu acho que o 99% dos equipos de IoT que estão gerando uma interferência não tem como mudar a frequência onde ele trabalha. Então, qual é a opção? No desenho que eu vou fazer no dashboard, vou remover essas frequências do plano que eu vou estar usando. Sim? Então, uns exemplos. Temos as luzes LED. E eu fiz um survey faz 2 semanas e tínhamos um cenário assim. Uma luz LED bem grande, era como de 60 centímetros de rádio, estava gerando uma interferência na banda de 5, muito, muito grande. Temos como mudar como a luz LED está gerando da interferência? Não. O que temos que fazer? Mudar as frequências onde vai trabalhar o Wi-Fi do cliente para as bandas livres, fora da interferência. Sim? Também temos isto, os portais de estacionamento estão gerando sinais, beacons muito grandes, interferências muito grandes para a banda de 2.4. Então, sempre a maioria vai ficar pelo canal de 9 e são transmissões contínuas, são beacons muito grandes, com muita potência. E, de novo, a gente teria que esquecer de usar o canal, não usar os primeiro ou o último, esquecer de usar aquele canal. Ou temos outro, que são os transmissores de vídeo ao vivo. Eles geralmente vão utilizar 20 MHz de ancho de banda, mas o problema é que ele está movendo dentro do cenário, então isso pode causar interferência para a banda de 5 ou 6. Então, aqui a gente tem que olhar com muito cuidado e ali tentar falar com uma pessoa se ele pode fazer alguma configuração desde seu equipamento para deixar uma só banda assignada, gerando a interferência e você trabalhar nas outras. De novo, como a gente vai poder olhar isto? Em tempo reais, como a ferramenta do Analyzer e o Sidekick, usando nosso analisador de espectro em tempo reais. Sim? Isto era o que eu tinha para falar. A gente quer falar algumas coisinhas, que a parte dos equipamentos, a gente também tem treinamentos, a gente tem nossos treinamentos de 4 dias dedicados com o instrutor, que a gente começa com uma parte do Excel Design, que vai ensinar como trabalhar com nossas ferramentas, mas também dá muitos detalhes de que fazer e que não fazer com a rede Wi-Fi. Depois temos a parte do troubleshooting e a parte do avançado. Depois de tomar o treinamento, você vai apresentar um teste escrito e um prático. Como você vai aprovar, vai receber um número de certificação, reconhecida pela indústria, e cada 3 anos você faz um vídeo de recertificação. Mas também, se vocês querem, pode ter acesso à parte dos vídeos on demand, Quick Start, Measure e Security. E falando disto, um dos prêmios que a gente tem hoje é acesso a um treinamento de Excel Design e tem acesso a 2 treinamentos de vídeo on demand. Lembrando que vocês têm que ter muito cuidado com o que a gente falou para fazer a resposta no Kahoot daqui a pouco. Também queremos falar de 2 produtos novos que a gente está apresentando aqui,
que é a parte do Speed Test Certified. Não sei se vocês conhecem, na parte dos awards, a parte dos claims que a gente tem como Speed Test. Se vocês olham o fornecedor de internet que vocês têm para suas casas, você pode olhar que alguns deles falam, eu tenho melhor cobertura ou a velocidade mais alta certificada by UCLA. Agora, a gente o que está fazendo é certificar cenários. Eu posso certificar venues, estádios, centros de convenções, sim? Onde a gente possa falar e deixar uma placa de Excellence, sim, como esta, sim, onde foi feito um espaço de um hotel em Roma. A ideia é que a gente, o que faz aqui é uma medição com Saikin, em conjunto com outros detalhes, outras medições, vai tomar esses dados, leva para uma plataforma onde vai dar uma qualificação e a gente pode encaminhar isto. Ali, a gente do Alespot e vocês podem nos ajudar a identificar quais cenários podem fazer isto, ou incluso ajudar também para fazer a parte das medições e ser certificados para poder ter acesso a esta ferramenta. E a outra que a gente tem é a parte do Speed Test Pulse. A gente está lançando uma ferramenta que está feita, orientada para a parte de consumer. A ideia é que vamos ter uma ferramenta, vou mostrar aqui, desculpem uns minutos. Eu tenho uma ferramenta aqui, meu Speed Test Pulse, se vocês estão olhando. É uma ferramenta bastante pequena que a gente hoje conecta ao dispositivo móvel. Ele faz medições de velocidade, mas também faz medições do Wi-Fi. Ele dá recomendações de ancho de banda do canais e de canais, depois de fazer a medição. Hoje funciona em modo ativo, precisa de ter um dispositivo para fazer as medições, mas daqui ao final do ano vai funcionar em um modo sozinho. Você vai poder deixar ele ligado na tomada elétrica e fazendo medições constantes, que vai alimentar um dashboard e você vai poder, por exemplo, saber se tem um problema constante com um cliente, uma loja de um cliente, pode deixar este equipamento fazendo os testes e evitar encaminhar o time técnico 5 ou 6 vezes até detectar o problema. De novo, se vocês têm interesse em alguma destas soluções, algum dos produtos, a parte do Carral, pode contactar direito no time do Alespot ou também com a gente. Eu não tenho mais que mostrar por enquanto, eu só quero falar que muito obrigado pelo tempo que vocês tomaram por estar aqui. E não sei se você tem alguma pergunta. Ou José, parar aqui. Sim, senhor. nós respondemos a maioria das perguntas aqui do nosso Ok. do nosso questionário, mas aí ficou uma primeira, na verdade, do Alex, e eu acho interessante você responder e até falar um pouquinho mais sobre o speed test. É a primeira pergunta que ele fez ali, há 18 minutos atrás, qual o uso para o speed test, fazer em pontos específicos, como sala de reunião, em escritório, ou pontos que quero medir a velocidade completa, ou vai substituir o survey ativo em throughput? Essa foi a Não. pergunta do Alex. A ideia do Speed Test, como a gente acrescentou aquela funcionalidade dentro da parte do survey, dentro da parte do analyzer, é dar a visibilidade desde a velocidade do usuário finais. Ele não vai reemplaçar a medição da parte de cobertura, a parte de interferências, porque as duas vão dar mal, não? Uma é a cobertura, o desenho de RF, a parte de roaming, e vai ficar desde a parte do Wi-Fi. Mas ao final o cliente que precisa de uma boa conexão. Então, de novo, você pode fazer um desenho perfeito de cobertura, mas se você tem um erro dentro da cadeia, um cabo, uma porta, uma configuração, a parte do Wi-Fi pode ficar perfeita e a velocidade pode ficar mal. Então, o que você usa das duas ferramentas vai correlacionar as duas e vai ter as opções para poder dar um troubleshooting final ou para poder dar uma solução final para o problema. As duas trabalhar juntas. Legal. Hoje nós temos duas medições ativas dentro do ECHAL, que é o Packet Loss e a medição de latência. O Speed Test, ele compartilha dessas medições, é possível você trabalhar com essas duas medições do ECHAL, mais o Speed Test para detectar possíveis problemas?
se ele vai dar o valor da velocidade de baixada, descida, de subida, a latência e o packet loss quando ele faz a medição. Então, você pode fazer uma medição instantânea como Analyzer ou pode fazer uma medição no Survey, quantas vezes você quer, em todos os pontos. A recomendação é, se você vai detectar um access point, fazer uma medição ali para saber qual é o resultado final para o cliente e guardar aquilo como uma nota. E depois vai poder você correlacionar a informação. Legal, José, perfeito, muito bem. Bom, então, essa foi a última pergunta que ficou aqui para ser respondida. Acho que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu procurar. Acho que todas foram respondidas, sim. Perfeito, podemos passar para a próxima etapa. Bom, nós vamos iniciar o nosso Kahoot para a nossa premiação. Antes, eu queria dizer que temos novas regras para essa premiação. Uma delas é que, infelizmente, para quem já ganhou o curso, o prêmio não estará disponível, porque a nossa ideia é fazer com que novas pessoas ganhem esses cursos e possam aprender mais sobre Ekahau com o Ekahau. Então, nós temos aqui os participantes, Alex e Alexandre, que ganharam da última vez. Infelizmente, meus amigos, vocês podem participar normalmente, mas se forem ali os vencedores, nós teremos que passar o prêmio para outras pessoas, justamente visando que outras pessoas possam aprender mais com o Ekahau, possam se certificar, e essa é uma regra que foi acordada aqui com o Ekahau e conosco para a realização desses prêmios, ok? Jéssica, eu vou pedir para você, então, iniciar aí o nosso Kahoot e também depois, ao final, temos algumas palavras do Fábio aqui da área comercial interessante para vocês. Muita sorte para todos. Quando quiser, Jéssica, tudo certo aí? Pessoal, façam aí a entrada de vocês, leiam o QR Code. Beleza, pessoal? Vamos iniciar então. Todos aí já logados. Em ambientes de loja, quais são os materiais que mais vamos encontrar? Primeira pergunta. Perfeito. Para para a próxima, em ambientes de armazém, quais equipamentos vão gerar mais interferência? Sensores, IoT.
Próxima pergunta, verdadeiro ou falso? Modelo SaaS do Ekahau pode ser comprado como licença perpétua? Falso. O uso do speed test durante o survey serve para perfeito, identificar lugares com velocidades que não ocupem o projetado. Para mais uma, ao identificar uma interferência, o que deve ser feito? Tentar transmitir nessas frequências. Bem, vamos avançar. Perfeito. Vamos ao resultado. Terceiro lugar, Cláudio Vick. Guilherme em segundo. E em primeiro, Amaral. Tudo bem? Kahoot finalizado, entraremos em contato com os ganhadores. José, Fábio, acho que agora nós vamos abrir para o Fábio para algumas informações comerciais, bem rápidas, depois finalizamos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, aproveitando aqui, agradecer também da minha parte a participação de todos. Acho que com alguns aqui já tive a oportunidade de conversar sobre as oportunidades da Ekahau. Aproveitando esse momento para falar aqui, junto com a Ekahau, nós ainda estamos disponibilizando a campanha, mantendo a campanha de desconto que tivemos no final do ano passado, e que vem de encontro aí com a necessidade do mercado brasileiro aqui diante das novas taxações que nós estamos tendo, né? Então, hoje ainda temos um desconto de até 25% para o Sidekick 2, tá? É importante aí essa mudança, principalmente para o mercado aqui brasileiro, que já está migrando para a nova tecnologia, tá? Já está bem expansivo, as solicitações ela tem vindo cada vez mais, então o pessoal está migrando da 2.4 da 5. Então, acho que é o melhor momento para vocês aproveitarem aí essa oportunidade diante do desconto, né, e considerando as altas taxas de impostos que nós temos no mercado brasileiro. Mas não só para o Sidekick 2 que nós estamos com esse desconto também para a aquisição do Ekahau AI Pro e também para a aquisição da subscrição de 1 ano. A Ekahau manteve o desconto aqui para o mercado brasileiro de até 25%. Tá? Então, quem tiver interesse aí, pode entrar em contato conosco, que eu envio a cotação atualizada para vocês, e aí é importante aproveitar essa oportunidade nesse momento. Ok? Obrigado, pessoal. Perfeito, Fábio. Obrigado pelas Só uma coisa, eu informações. queria lembrar o fim de vida do suporte do Sidekick 1. Por isso a gente tem algumas promoções para migrar ao Sidekick 2. O Sidekick 1 vai seguir suportando nas versões até junho, mas depois disso não vai receber novas atualizações. E pois ainda o Sidekick 1 não tem as novas funcionalidades que a gente apresentou hoje, não? Então é um bom Sim, momento para que vocês façam a atualização. É uma ferramenta que vai cobrir o Wi-Fi 7 e com todos os novos features que a gente tem. bem De lembrado, novo, José. muito obrigado pelo tempo. Bem lembrado, essa é uma informação importante. Inclusive, estamos trabalhando em um informativo oficial para os nossos clientes aqui no Brasil que possuem o Sidekick 1, com algumas
algumas promoções, algumas condições especiais para que nossos clientes possam adquirir o Sidekick 2 em substituição ao Sidekick 1. O Fábio está disponível para quem tiver mais dúvidas. É bem importante que todos que utilizem aí o Sidekick 1 possam tomar essas informações, esclarecer todas as dúvidas, para que, a partir do momento que for efetivada essa opção do Sidekick 1 não mais ter essa cobertura, possamos todos estar já preparados aí com o Sidekick 2 para seguir com os trabalhos. Então, mais uma vez agradecendo aqui o José pela apresentação, excelente apresentação, agradeço ao nosso time aqui da LSpot, e estamos à disposição para eventuais dúvidas, informações e esclarecimentos. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia. Até mais, muito obrigado.